Você acredita que, de repente, as coisas acontecem na sua vida? Tanto para mim, quanto para você, quanto para qualquer outra pessoa que você talvez conheça. Para famoso, para pessoa que tem muito dinheiro, para aquela pessoa que, de repente, ela foi sorteada, de repente, ela ficou rica. De repente, para qualquer coisa que você possa imaginar. Tanto para coisas boas, tanto para as coisas ruins. Eu falo isso, gente, porque assim... muitas das pessoas acreditam que os fatores que acontecem na vida dela, ou tudo que acontece na vida dela, ou coisas marcantes, sabe? Eventos marcantes que aconteçam, tanto coisas boas ou quanto coisas ruins, você coloca na sua mente e fala que foi de repente, que simplesmente aconteceu, de repente algo aconteceu para fulano, para ciclano, para si próprio. E não acontece de repente, gente. Eu falo isso, é claro, não é uma verdade absoluta, isso eu acredito, é claro que muitas das coisas, isso é algo que eu acredito que não seja assim, que não exista essa verdade de que as coisas acontecem pra gente de repente, nem de sorte, né? Porque para as coisas acontecerem de repente, você precisa ser uma pessoa sortuda. Ou para coisa negativa, você precisa ser uma pessoa muito azarada. E eu não acredito nem em azar e nem em sorte. Porque se nós somos filhos de Deus, se eu sou filha de um Criador, que Ele me escolheu a dedo, Ele escolheu eu, a você, a todos nós, com todos os detalhes, colocando pra gente infinitas possibilidades das coisas às quais a gente pode conquistar, você realmente acredita que de repente que as coisas boas e ruins, sim, boas e ruins acontecem na sua vida? Eu acredito que não. Além da minha palavra, da minha percepção, de experiências minhas, particulares minhas, que eu venho aqui trazer, compartilhar com vocês, são fatores também baseados na física quântica, na lei da atração, em neurociência, em estudo, gente, com pessoas, mestres, que falam coisas não da cabeça, sabe? Que eu inventei o acho, não um achismo meu da Geisa. Mas são coisas fundamentadas, estudadas, experimentadas, tá? Por pessoas que estudam para isso, que trazem pra gente uma ciência, que as pessoas estão ali, cientistas que eles estudam, eles dedicam a sua vida para nos provar muitas coisas, tirando crenças, tá, gente? Ou melhor, todos nós temos crenças, isso é vídeo também é um vídeo para... é uma pauta para outro vídeo, né? Mas assim... a gente não de repente que as coisas acontecem na nossa vida, porque tudo é baseado em uma lei, e essa lei é uma lei da vibração, é uma lei universal, gente. Eu não tô dizendo isso, vamos tirar fora a religiosidade. Vocês sabem que no meu canal aqui eu não falo sobre religião, eu não tenho religião, mas isso não é sobre religião, isso acontece, isso é uma lei, tudo que é lei, ela serve para mim, serve para você e serve para qualquer outra pessoa do planeta. É lei. Você acredita realmente que precisam aconteceu uma coisa, vamos colocar, tá, uma coisa muito boa, tá? Vamos ver se você é uma pessoa que você pratica o de repente. Talvez você esteja me assistindo e fale, Geisa, eu não sou assim, mas a partir do momento que eu te coloco exemplos, que eu falo aqui, se você é uma pessoa assim, com essas falas, você vai falar, realmente eu porto a minha vida quanto eu porto a vida dos outros, falando que as coisas acontecem de repente. Não necessariamente só de você, mas às vezes não acontece para você. Acontece aquela lei do azar, né, que acontece mais as coisas ruins e de repente você foi mandado embora do seu serviço, de repente alguma coisa ruim aconteceu e de repente você foi assaltada e você não sabe, nossa Geisa, mas quem é você, né, como você fala de um assalto? Sim, o que você está vibrando, por isso a importância de saber o que você está vibrando. Porque ao saber em que vibração você está, gente, é só você olhar como que está a sua vida, é uma somatória. É muito fácil de medir essa sua frequência, é muito fácil da gente fazer uma soma. É matemático, gente, assim como 1 mais 1 é 2. Se você é uma pessoa que você se acha uma positiva, né? Que você tem momentos que você pensa positivo, mas a maior parte do seu dia você tá reclamando, você tá brigando, você tá discutindo, na hora do almoço você tá entre fofocas, você tá falando mal dos outros, mal do seu chefe, e com um evento negativo que aconteceu na sua família, você tá partilhando com as pessoas que dali estão, que você tá acostumado a conversar todos os dias, e você tá repetindo aqueles eventos, aqueles acontecimentos para outras pessoas,
pessoa sempre, ou até mesmo para a mesma pessoa, você sem perceber, você já contou várias vezes aquela mesma versão. Aí você tá ligada no noticiário, você fala, então assim, a maior parte do seu tempo você tá vibrando em quê? Vibrando no medo. Você vibra no assalto, vibra no medo. Isso no caso eu tô dando um simples fato, gente, de um assalto, que não é simples, mas é algo que... Por que que você já parou para pensar? Você tá caminhando numa rua, por que que a pessoa que ela veio tirar algo de você, tem tantas pessoas ela escolheu você? Porque você estava vibrando na mesma... Você estava vibrando, você estava sintonizando a mesma vibração que ele estava. Ele estava procurando assaltar alguém. E ele sintonizou quem? Ele sintonizou você. Não, as outras pessoas não estavam vibrando no medo. Porque se tivesse, ele também teria feito a limpa ali nas outras pessoas. Ou você estava... Aquelas outras pessoas também estavam vibrando, porém você estava vibrando muito mais do que as outras e sintonizou aquela que estava com maior frequência na hora. Tá? E as coisas boas? As coisas boas também. Você encontra um amigo, você é dessa, que você fazia, por exemplo, há muito tempo que você não vê uma pessoa e de repente você fala, nossa, você viu aquela pessoa ficou rica. Ou uma pessoa que está ali do seu lado, na sua empresa, e ela ganhou uma promoção e você não. E você fala, nossa, de repente, você viu aquela pessoa, ela ganhou aquela promoção. Gente, não foi. Será que foi de repente? Foi de repente para você. Mas você sabe a caminhada dessa pessoa, você sabe quais são os pensamentos e as ações dela diária, você sabe se é uma pessoa que já há muito tempo, antes mesmo de conhecer, aí eu vou quebrando essas objeções suas. Por quê? Porque você vai falar, não, Geisa, mas eu conheço, ela entrou comigo, ela está há 2, 3 anos comigo e nós duas entramos junto e a gente faz o mesmo tipo de serviço e tá, mas e antes? Essa pessoa também tem uma vida, ela também tem uma história, ela também tem um passado. E você conhece dali do começo que você conheceu ela até agora. Porém, aí você também pode vir e me falar outra coisa. Mas a gente conversa, ela faz isso, isso e isso. A rotina dela tá isso, é o que ela te conta. Você sabe o que ela pensa, o que está dentro do coração, o que vibra, o que essa pessoa vibra o dia inteiro. Se é uma pessoa super realmente positiva, e não é o positivo de falar que eu sou positiva, gente. É agir, são nossas ações, é uma somatória. São seus pensamentos, as suas ações, as suas falas, as suas verbalizações, o que você verbaliza. Quais são as pessoas com quem você convive, o que você comunga com essas pessoas, o que você mais fala, qual o seu foco, para onde estão os seus olhos, sabe? O que você mais enxerga, o que mais sai da sua boca? Você já parou para pensar? Eu já tenho um vídeo gravado aqui explicando para vocês que uma das ferramentas que a gente tem para saber o que mais você está focando, quais são as coisas, quais são as notícias, o que mais você acompanha, dá uma olhadinha na lupinha ali do seu celular, o que mais vem para você assistir. É mais do mesmo, gente. É ser para ter, não é ter para ser. Quais são as coisas que você mais foca o tempo inteiro? E não é só o seu foco, é o seu sentimento. Você já reparou? Eu falo, gente, de você prestar atenção nas coisas que você fala e nas rodas com quem você ali comunga aquela amizade ou aquelas amizades, aquela maior parte do tempo com as quais... Quem são essas pessoas? Porque por mais que você não tá falando, você tá ouvindo... você tá focando ali, prestando atenção, e o foco te traz um sentimento, gente, e o sentimento te traz um resultado, porque se uma pessoa fala uma coisa muito absurda, por mais que você fale, eu vou silenciar, agora eu vou me fazer de esfinge, não vou falar mais sobre isso, vou deixar a pessoa falar, só que ali por dentro você tá se remoendo, você tá sentindo raiva, porque você só não fala, mas aquilo é o sentimento que vai te trazer a sua assinatura vibracional. O seu sentimento, é claro que é o conjunto. Para você ter um sentimento, você precisa ter um pensamento, você precisa ver aquela imagem, aquela situação, você coloca aquela imagem, por mais que você não estava no momento, mas você imagina aquela situação, aquela cena, e você traz pro coração, e aquilo ali que já começa
Já começa como se fosse uma máquina de eletrocardiograma. Aquilo ali você já começa a vibrar. Você escuta e tá quietinho, tá lento. De repente tem picos que você fica com raiva. Ou tem ação, ou você já começa a imaginar. Você já supõe no começo, no início, porque você sabe que é uma briga, uma confusão, um acidente, uma catástrofe, sei lá o que. Você já sabe que ali é um meio. Então você começa a ter picos de vibração. E aí depois, quando sai o resultado final, que ela fala, esclarece qual foi o resultado, ali você começa a vibrar alto, mas vibrar assim num ódio alto, não, você vibra mais baixo, rápido, porque acelera você fica com a sua corrente sanguínea, você fica nervosa, você sente que você fica quente ou você fica gelada, e você começa a ter picos de vários sintomas. Muitas vezes você pode ter ansiedade, pode te trazer uma ansiedade, pode te trazer depressão, e muitas vezes você não sabe nem de onde está vindo. Está vindo de grupos, está vindo do seu convívio, que você se acha uma pessoa super positiva e não entende por que você está depressiva, ou por que você está tendo sintomas que você não entende. Mas você não para analisar quais são a maior parte do tempo, quais são as suas falas, quem são essas pessoas que estão com você, o que vocês estão vibrando junto, gente, porque ninguém vibra sozinho. Você compartilha com a vibração do outro. Se você não tiver blindada ali no seu pensamento, o que é blindar, Geisa? Você está condicionada pensando em coisas boas e não querer se conectar, coloca um fone de ouvido. Só assim, se você vai ficar numa roda, as pessoas falando besteira, coloca um fone de ouvido. Ou você não precisa estar naquela roda, mas às vezes você está no mesmo ambiente e você precisa ouvir. Coloca um fone de ouvido, não tem fone de ouvido, foca em outra coisa, pensa, vai pensando em outra coisa, levanta, sai do lugar. Tem muitas outras formas, gente, de você sair daquilo, só fica quem quer. Se eu sintonizo mais do mesmo, então eu preciso saber o que eu estou fazendo a maior parte do meu tempo. Ah, Geisa, trabalho muito, trabalho, mas nesse trabalho existem pessoas. Você trabalha sozinha? E se você trabalha sozinho, porque muitas pessoas trabalham em home office hoje dentro de casa, mas você conversa no WhatsApp com alguém, você nas paradas que você parou de trabalhar e você foi almoçar, o que você tá vendo, assistindo? Porque hoje ninguém fica de cara pro nada, você tá de cara no celular ou você tá assistindo uma televisão, assistindo uma notícia. O que você está falando, com quem? Então você sintoniza mais do mesmo. Então não é de repente, essa pessoa que você viu que ela conquistou algo, é uma pessoa que está vibrando alto há muito tempo, é uma pessoa que está pedindo, ela está estudando, ela está visualizando outras coisas, ela não deixa a mente dela. Isso não é 24 horas, tá, gente? Porque ninguém consegue 24 horas ficar pensando positivo, mas ao momento certo você pesca, você pega a sua mente no pulo. A sua mente, aquela mente que fica pensando coisas negativas, você pega ela no pulo e você coloca, você troca de pensamentos. É claro, isso acontece com qualquer pessoa, você troca, você tem que se acostumar a trocar os seus pensamentos ruins para pensamentos bons. Então você precisa entender que nada é de repente. A coisa ruim você sintonizou, porque há muito tempo você fala, suas rodas e o que você assiste é muito daquilo, então você sintonizou e você vibrou, você estava na mesma faixa de vibração. Ou você acha, quando você está assistindo você está ouvindo uma rádio e você está numa determinada rádio, está a 105.1. Só que você sabe que a 104.2 ela tem umas músicas muito legais. Você consegue ouvir as duas ao mesmo tempo? Não, ou você vai ter que escolher, ou você tá aqui ou você tá aqui. Mas para você ir para baixo ou para cima, você tem que sintonizar, né? Você tem que mudar de faixa. Você tem que mudar de lugar, é a mesma coisa a sua vida, você tem que mudar de vibração, você tem que mudar de pensamento, de sentimento. Para você mudar o seu sentimento, você precisa mudar o seu pensamento, o que você está pensando. Porque muita gente fala, ai, nossa, eu não acredito em lei da atração, lei da vibração, porque a lei da atração não funciona para mim. Eu penso e não crio, graças a Deus, graças à fonte criadora, que a gente não cria, que não cocriamos nada, né? Porque a gente também não cria nada, nós cocriamos junto com o nosso Criador, né? Ele é o autor da nossa história, nós somos coautores da história dele, da nossa história, por isso nós somos co-criadores. Então, você precisa entender, nós precisamos entender que nada é de repente. Nada é de repente, sempre é uma construção mais do mesmo daquilo que nós estamos sentindo. Tanto positivo quanto negativo, tanto para você quanto outra pessoa. Ou melhor, não foca no que o outro, no de repente, não fica falando que o outro que foi de repente que ele conquistou algo, porque você não sabe da realidade, nós não sabemos da realidade, o que realmente o outro está sentindo,
O que ele está plantando? Porque tudo foi uma semente. Ai, mas muitas pessoas vão entrar aqui, eu sei que podem ter muitas pessoas que vão falar, mas tem corrupto, tem um governante que tem isso. Gente, calma. Isso tudo é passageiro. Isso tudo é passageiro. Muitas pessoas conseguem sim coisas ilícitas. Por quê? Porque elas agem de acordo para que elas tenham aquilo. Mas por quanto tempo aquilo vai durar? Você sabe se a pessoa ela é feliz em todos os... Se ela é próspera, não ter dinheiro, se ela é próspera e feliz em todos os setores. Setores que eu falo é vida pessoal, vida financeira, vida familiar, vida entre amigos. Ela é uma pessoa plena, completa, vida de na área da saúde. Como que é a vida dessa pessoa? Então não julga o livro pela capa, gente. Presta atenção e para, a gente precisa parar de falar que foi de repente que um amigo aqui, às vezes aqui na internet, que ele cresceu, que ele bombou. Você não sabe o quanto tempo que aquela pessoa está estudando, está pedindo por aquilo, está trabalhando por aquilo, que ela está indo de encontro com aquilo, sabe? Então tem muitas coisas por detrás para que aquilo aconteça. E o de repente, a sorte ou o azar é tudo a mesma coisa, eu acredito que é a mesma frase. Porque isso tudo, um tá ligado, um tá interligado no outro. Porque se foi de repente para ele, é como eu falei, se foi de repente foi sorte, a coisa boa. E se foi de repente também que aconteceu alguma coisa ruim, é azar. Então também foi de repente. Mas todos os dois eles se nivelam em construção. A gente precisa construir os nossos pensamentos para que a gente consiga ter materializações, consigamos ver coisas visíveis na nossa vida, acontecendo coisas boas, eventos bons, para que muitos de repente aconteçam para mim e para vocês. E para que isso aconteça, a gente precisa cuidar da nossa mente, a gente precisa cuidar muito do nosso coração, a gente precisa cuidar muito dos nossos pensamentos. A lei da atração, ela funciona sim para mim, para você, para qualquer pessoa que existe nesse planeta, a não ser que você veio de outro lugar, né? Brincadeirinhas à parte, mas realmente, ela funciona para todas as pessoas, porque nós somos filhos de Deus, não somos filhos do acaso. Eu, pelo menos, não sou filha do acaso. Nós somos filhos de um Criador que é pura perfeição, é pura perfeição, né? Que deu a vida por nós. E agora a gente precisa honrar, mas não é honrar com palavras, são honrar com ações. As ações falam por si só, gente. Não adianta querer aparentar ser uma coisa que a gente não é. E aí entra o de repente. Sempre vai existir o de repente para aquele que olha a vida do outro de um ângulo que egoísta, porque ele não sabe o que aconteceu na vida do outro para que ele tenha aquilo. Então, perceba se você está sendo na sua vida diária uma positiva ou uma positiva tóxica, como muitas pessoas falam. E o positivo tóxico, gente, só para me finalizar, eu não acredito, eu acho que o positivo tóxico a gente se enquadra muitas das vezes, não é por falar o tóxico, sabe? Não é aquela palavra pejorativa assim de, sabe, de falar com raiva, mas falar até com amor, com uma clareza de entender que às vezes eu acho que eu sou positiva, mas inconsciente, eu fazendo uma soma em pedacinhos e colocando como que é o meu dia, nem olho ontem, olho hoje. Como foi aquele seu dia, você vai entender que existem vários picos, vários fragmentos de coisas que não eram positivas. Se não é positivo, é negativo, né? Não existe a polaridade, ela é somente ou ela é positiva ou é negativa. Não tem neutra, não tem como você ficar neutra. Existe o positivo, até porque existe sim o positivo, o negativo e o neutro, só que assim, o neutro, gente, para você estar nessa faixa neutra, o neutro eu acredito que é a gente se fundir com Deus, sabe? O neutro eu acho que a gente precisa agir, estar na vida neutra, é quando a gente vai meditar, é quando você vai entrar ali em conexão com Deus, com a fonte criadora, seja lá com a crença que você tenha. Você entra em conexão e ali você esvazia a sua mente, você fica neutra para que Deus converse com você, para que a fonte converse. Isso sim, mas na vida a gente precisa de posicionamento, a gente precisa se posicionar, mas se posicionar até pra gente e pro outro, isso reflete no outro. Então pensa com muito carinho, eu espero que aqui consiga ter aberto um pouquinho a sua mente, que você consiga, porque abriu muito a minha, eu entendendo sobre, eu vendo, tendo essa visão do que é o simplesmente, porque não é simplesmente o de repente. Se eu encontrar com um amigo ou com outras pessoas e falar assim, ai, de repente, quando eu ouvi o de repente eu já saio.
nem vou me influenciar por aquele assunto, ou sorte ou azar, porque eu já vejo que não é pra mim aquela história. Então assim, se posicione na vida, fique neutra sim, mas neutra para você entrar em intimidade com o seu Criador, para que Ele fale, porque a gente precisa silenciar para ouvir a mente de Deus para vir falar com a gente. Quais são os passos que a gente tem que seguir? É o único momento que eu acho que a gente tem que ser neutro. E muitas das vezes você vai precisar silenciar sim, mas um silêncio que não traz para você uma vontade de brigar, uma vontade de falar alguma coisa, que aquilo vai te levar pro sentimento. Isso só tá usando uma capinha que ela tá levando uma doença lá para dentro do seu corpo. Então, gente, eu espero que tenha ajudado vocês, tenha dado uma abertura na mente de vocês, porque a gente não consegue fazer as coisas, duas coisas ao mesmo tempo. Se você não está me assistindo, você está parando para assistir. Assim como eu falei da sintonia de um rádio, você não consegue sintonizar os dois juntos. Então, tente usar o de repente para você, sim, mas tendo para você e para os outros, mas tendo a consciência de que o de repente acontece porque tem uma construção. E se aconteceu para outro esse de repente, procure saber o que foi esse de repente, para que talvez você também queira o de repente na sua vida e você possa adotar para sua vida várias coisas, várias experiências que esse de repente para ela trouxe e vai vir para você também, e você pode partilhar para elas também, e assim sucessivamente. Tá bom, gente? Um beijo de luz, espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo eu vou vir falar um pouquinho sobre crenças. Mas até o próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado. E se puder, dê um feedback aí, curte o vídeo, mande para as pessoas que você acha que pode ser bem relevante para a vida delas agora no momento. E vocês curtindo e falando aqui ajuda o meu canal a crescer, ajuda ao YouTube entender que é um vídeo relevante para outras pessoas. E assim a gente pode conversar e trazer e criar uma egrégora de luz aí para todas as pessoas, para mim e para vocês, tá bom? Um beijo de luz, até o próximo vídeo. Tchau!